Fala monstro, fala monstra! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Monster Hack, aqui no canal mais monstruoso do universo. Eu vou começar aqui pelo nosso BG, o nosso background. Vou importar aqui a imagem que eu pensei para trabalhar no background. Lembrando que vai ficar tudo no material complementar aí, é só você baixar e depois fazer a sua versão também. Não se esqueça disso, tá bom? Bora lá importar então a primeira imagem para o nosso BG. A primeira imagem que eu peguei vai ser uma imagem com essas montanhas assim, uma paisagem meio, como posso dizer, fria, né? Um lugar meio polar, com neve, porque vai dar uma ideia, vai ser uma arte com uma cor verde, né? Uma temperatura mais fria. Então eu peguei essa imagem, vou jogar aqui no nosso arquivo principal, Ctrl C, Ctrl V. Lembrando que eu transformei ela em objeto inteligente. Na minha versão atual do Photoshop, eu aperto Ctrl T, eu tenho que segurar Shift para dimensionar. Antigamente não estava assim, não sei porque eles voltaram, mas dependendo da sua versão, pode ser que você tenha que apertar Shift quando você apertar Ctrl T para dimensionar, ou não. E agora eu vou fechar essa imagem, vou importar a segunda imagem que eu vou fazer a composição, o blend dessas duas imagens. A segunda imagem que eu peguei, eu não sei de fato o que é isso aqui, mas eu achei muito interessante esse elemento, porque fica uma parada meio psicodélica e tal, e vai dar para fazer uma mistura bem legal nessa arte aqui. Então eu pensei o seguinte, eu vou usar essa parte do círculo, vou deixar bem no meio, e eu vou deixar a nossa imagem principal bem centralizada aqui no meio, né? É o que eu vou fazer. Tem que diminuir um pouquinho aqui, né? E vou alinhando. E agora que vem o pulo do monstro. O pulo do monstro é você mexer com Blend Mode. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o Screen. Posso até usar outro e deixar como overlay e mexer na opacidade. Não tem muita regra. Aqui é uma questão de teste. E aí o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essas camadas aqui e vou jogá-las nas bordas também. E para isso, vai ficar só essa... Vou esconder, né, a parte da bola. Vou deixar só as linhas aqui, né? Como se tivesse vindo umas linhas aqui. E aí eu vou criar uma máscara em cima. Vou apertar G. Se o seu Gradient Map não tiver configurado, você tem que clicar duas vezes aqui. Uma vez, na verdade, aqui, ó. E você vai ver que aqui precisa ficar preto. E aqui na outra cor precisa ficar preto também. Só que a única diferença da segunda cor é que aqui você vai ter que clicar nessa parte aqui, que é a opacidade, e zerar ela. O meu já estava configurado, né? Mas digamos que o seu não esteja. Então você vai ter que configurar esse aqui para preto. Clicar duas vezes, colocar preto. Aqui é a mesma coisa, duas vezes e colocar preto. E aqui deixar a opacidade zero. Beleza? Bora lá então voltar para o nosso background. E aí com isso eu consigo ir passando de leve para não perder tanta informação, né? Eu vou conseguir criar uma espécie de shade aqui. E não fica tão agressivo o que eu queria fazer, né? Se eu fosse com brush mesmo, poderia ser com brush. Mas com o gradiente ele é mais preciso para fazer essas coisas de máscara. Então eu só vou duplicando, copiando para cá. E fica uma coisa bem livre, né? Tipo abstrata mesmo. É mais para você pegar o processo criativo, né? Não tem muita regra. Você tem que se atentar às regras principais do design, que é você ter um bom contraste, harmonia de cor e uma boa composição. E é isso que eu tento trabalhar todas as aulas para que você consiga adquirir, né, essa técnica. Adquirir... esqueci a palavra agora. Mas enfim, sugar, né? Sugar essas técnicas e você entende a lógica, né? Absorver. A palavra é absorver. Não sei você, mas eu sempre fico doido quando eu esqueço uma palavra. Enfim. Com isso feito, fiz a mescla aqui, né? E dupliquei. Eu só vou jogar essas layers para cima. Quase não muda nada, mas só para organizar melhor. Vou selecionar todas essas layers aqui. Convert to Smart Object. E eu vou, apertando M, selecionando o Rectangular Tool, eu vou criar uma nova layer aqui. Vou deletar essa aqui de baixo. Convert to Smart Object, porque daí ele fez
Ele cortou exatamente na área da prancheta e ficou o formato certinho do arquivo, né? Do artboard. Agora eu posso vir aqui em Filter, Camera Raw Filter, e colocar mais contraste nesse BG. Colocar mais contraste, textura, claridade. Colocar um pouco de granulado e um pouco de vinheta também. E agora é a hora da gente colocar um gradiente map para a gente usar a cor que eu pensei. Esse roxão ficou legal, hein? Poderia até para ser outra arte. Mas nesse caso aqui eu pensei em usar um verde mais ou menos nessa cor aqui, ó. Só que daí eu vou inverter. Vou dar um reverse aqui. Show de bola. A princípio é isso de background, né? Talvez eu deixe um pouco mais escuro. O que eu vou fazer aqui? Já vou deixar mais escuro já para você ver como que a gente pode fazer também uma outra vinheta. Eu vou criar um brush em cima e vou pintando aqui de preto para a gente escurecer um pouco mais as bordas, né? E agora eu posso pegar tudo isso aqui, Convert to Smart Object, e basicamente o nosso background já está pronto. Agora chegou a hora da gente começar a pensar nas nossas imagens, dos nossos DJs, na diagramação, na composição em geral. Agora a gente vai começar a importar as imagens, então. Vou começar aqui pelo Alloc. Então aqui o Alloc está como imagem, né? Obviamente, só que eu vou converter em Smart Object para poder dimensionar ele de uma maneira que ele não perca a qualidade. Sempre faça isso, tá? Dou um Ctrl C, fechar aqui que eu dou Ctrl C, Ctrl V. Vou posicionar ele, vou dimensionar, apertar Ctrl T, né? Segurando o Shift, eu vou diminuir um pouco, vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, centralizado na imagem, centralizado com esse círculo. E aí eu vou fazer um ajuste individualmente em cada imagem. Vou começar com ele. Então vou vir aqui, primeiramente vou colocar um Black White. Depois do Black White eu vou vir no Filter, Camera Raw Filter. Aí eu vou colocar aqui contraste, textura, claridade e diminuir um pouquinho a exposição e deixar ele com bastante contraste e textura, né? Olha como fica, né? Dá uma diferença. Eu vou colocar aqui no fundo um brush só para dar uma iluminada a mais nesse BG. Então vou colocar mais ou menos aqui, ó, uma luz. Eu vou colocar com o Edge, tirar um pouco a opacidade, que eu achei que tinha ficado muito escuro, ó, a diferença que dá, né? E agora eu vou colocar um Inner Glow no Alloc. Selecionar com conta-gotas, né? E eu vou colocar também um Outer Glow da mesma cor. Só que daí eu vou aumentar esse Outer Glow e vou diminuir um pouco também. Por hora de ajuste no Alloc é isso. Aí o que eu vou fazer? Lembra do Gradient Map? Gradient Map não, do Gradiente com a técnica de máscara que eu ensinei você a fazer com o BG. Vou fazer a mesma coisa com o Alloc. Dessa forma. Cliquei aqui no ícone da máscara, vou apertar G e coloco a opacidade 100% aqui e vou tirando um pouco para dar um efeito de esfumaçado, vamos dizer assim, né? Aí eu vou brincando com a opacidade, né? Deixar ele meio se desfazendo no fundo e tal. Show de bola. Do Alloc por enquanto é isso. Agora eu vou importar o outro DJ. Importei aqui o Martin Garrix, Convert to Smart Object, mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. E eu vou deixar ele menor, junto com outros. Eu já vou importar. Eu vou deixar ele mais ou menos inclinado aqui. Porque eu vou colocar o texto em cima do Alloc, mais ou menos, embaixo deles. Eu vou fazer o mesmo ajuste para o Martin Garrix, né? Eu posso até copiar esse efeito para o Martin, né? Posso aqui colocar, segurar Alt,
e jogar pro Martin o efeito. Só que daí ele só copiou o Inner Glow e o Outer Glow, né? Aí eu tenho que copiar também o Smart Filters. Seguro Alt e arrasto para cima. Eu achei só que ele ficou muito escuro, né? Então o que eu faço? Eu venho em Camera Raw Filter e vou devolver um pouco de exposição pro Martin, né? Acho que foi muito. Diminuir mais um pouquinho, né? Eu acho que assim tá bom. E aí só vou aumentar um pouco de textura dele também. Colocar um pouco de contraste, né? O bom é que você deixa mais produtivo o processo e vai ajustando conforme a imagem pedir, né? Vou fazer o mesmo processo com Gradient Map aqui. Gradiente na máscara. Colocar opacidade em 100 e vou tirando um pouquinho do marking aqui, ó. Tiro a opacidade e vou trabalhando com ele. Maravilha. Agora eu vou importar os outros DJs. Cat Dealers. Os Cat Dealers estão aqui. Aí eu vou pegar ele, converter para Smart Object. Ctrl C, mesmo processo. E vou colocar eles quase do mesmo tamanho que o Martin, né? Deixar eles mais ou menos aqui. Vou copiar os efeitos. E vou copiar o Smart Filter também. O Smart Filter não ficou legal também. Aí eu vou dar 2 cliques aqui no Camera Raw Filter. E vou tirar essa exposição deles, né? Vamos ver como ficou. Tirar mais um pouquinho. Acho que assim tá bom. E aí o mesmo processo. Mask. Colocar 100% aqui a máscara, né? E faço essa máscara nele, né? A única coisa que eu achei estranho é que eu até deveria ter feito isso antes da máscara, né? Porque ele acabou mantendo essa parte verde. Então, como que eu resolvi isso? Eu vou, já que eu já defini os efeitos, eu vou converter para Smart Object e vou criar uma outra máscara aqui, ó. Converto Smart Object, crio uma outra máscara e posso tirar essa parte verde que eu não gostei muito, né? No Alok nem deu para perceber tanto, mas esse aqui deu. Então agora ficou melhor. Esse aqui eu vou deixar assim mesmo. Aí eu vou selecionar os dois, jogar um pouco para baixo. E agora eu preciso fazer a área do texto, que vai ser bem aqui onde está o Alok. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma layer, apertar D para deixar preto, apertar B e vou criar uma área preta aqui em cima da Alok e segurar Alt e fazer um Clipping Mask. Só que não deu certo porque eu vou ter que converter para Smart Object o Alok primeiro. Porque ele acabou pegando o efeito da máscara. Então o que eu vou fazer? Pego aqui, converto Smart Object. E faço o efeito agora. Na verdade, deixa eu só desfazer isso aqui porque ele acabou perdendo esse glow, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Eu vou converter em Smart Object, só que depois eu vou aplicar de novo o Outer Glow nele. Vamos lá. Criar uma nova layer. Agora sim eu posso aplicar. Tirar um pouco a opacidade, né? E aí, eu vou colocar um Outer Glow nele de novo. Ele tinha perdido o efeito. Vou
Show de bola. De imagem, então, é basicamente isso. E agora a gente precisa ir para a parte do texto e depois da diagramação, né? Então bora lá. Agora é hora da gente colocar o nosso texto aqui em cima da Alok, né? Escolher aqui porque vai ficar bem no centro e vai ficar uma composição bem interessante. Vamos vir aqui. Eu vou agrupar o Alok. Selecionei aquela sombra que eu fiz. E aí eu vou usar uma fonte e escrever Vibe. A fonte que eu vou usar vai ser essa Sky Grade aqui. Ela é meio uma vibe meio, literalmente, né, uma vibe meio eletrônica, né? Aí eu vou usar ela para o nosso título principal, que vai ser basicamente o nome do festival, né? Eu vou apertar Ctrl T. Aliás, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vou fazer um efeito aqui. Vou vir em Effects, Gradient Map. E vou deixar ela meio cinza, né? Esse aqui é um cinza mais claro. E aqui um cinza mais escuro. E aí, eu vou duplicar essa layer. Ctrl J. Nessa de baixo aqui, eu vou tirar esse Gradient Map. Eu vou tirar o fio, colocar um Stroke. Vou selecionar bem essa cor aqui do background, né? Um pouco mais clara. E o que eu vou fazer agora? Eu vou jogando ela um pouco para baixo, com a setinha do teclado mesmo, né? Para baixo, pro lado, para baixo, pro lado. Vou criar um efeito meio de 3D agora. Eu vou duplicar, vou fazer a mesma coisa com a de baixo. Eu posso até mexer no stroke dela e deixar e duplicar mais uma vez. Eu seleciono ali de baixo e vou jogando para cá. Ctrl J, seleciono ali de baixo e vou jogando. Maravilha. Aí a única coisa que eu vou fazer aqui, eu achei que ficou meio escuro esse gradiente aqui, então eu vou dar 2 cliques. Vou só jogar um pouco mais para cá. E vou variar um pouco esse cinza. Vou até voltar um pouco esse cinza agora. E maravilha, eu vou agrupar tudo. Todas essas layers de texto. Vou colocar um Drop Shadow. Para dar um pouco mais de contraste, né? E vou dar OK aqui. Vou dar um Ctrl T. Agora sim eu posso fazer o efeito. Segurar Ctrl Shift. E dar uma invertida aqui, ó. Eu vou deixar ele embaixo desses dois DJs em cima da Alok, né? O que eu posso fazer? Em cima do texto eu posso fazer um teste aqui de luz. Selecionar um verde aqui, mais claro. E dar um clique. Como se fosse um brilho. Aliás, eu vou vir aqui, clicar aqui em Brush, né? Vou achatar um pouquinho. Mudar o ângulo do brush. Interessante que tem bastante controle aqui, ó. E dar um clique. Aí eu posso vir aqui, colocar. Deixa eu ver. Acho que Add mesmo, Color Linear Dodge. E diminuir um pouco a opacidade, ó. Maravilha. Aí eu posso selecionar essas duas layers e agrupar. Aumentar um pouquinho, né? Ficar um pouco maior o texto. E jogar um pouco para cá, para baixo. Show de bola. Por hora, o nosso texto é esse. Agora a gente precisa colocar os outros elementos da arte, né? Então agora eu vou inserir aqui os logos, primeiramente das bebidas da arte, né? E normalmente essas artes assim tem os logos das bebidas, né? Que vai ter no evento e tal. Então eu importei aqui os logos. Eu cortei o vídeo, né? Pausei.
Porque não tem segredo, né? É só você dar o Ctrl C, Ctrl V, dimensionar e deixar eles alinhados. Aí eu peguei, agrupei e agora eu vou mudar a cor deles para branco. Color Overlay. Diminuir um pouquinho aqui. E deixar eles aqui no topo. Maravilha. Agora a gente pode escrever também a data do evento aqui, ó. Vou colocar sexta-feira. Colocar branco aqui. E o 23 eu vou deixar ele maior. Coloco aqui sexta-feira, 23 de outubro. Agrupo. Diminuo. Seguro Ctrl, Shift. E deixo mais ou menos aqui, ó. E aí, falta a gente colocar o logo dos DJs embaixo da data. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com os logos das bebidas. Então, eu importei aqui, agrupei eles, deixei cada um com color overlay branco, né? Eu só vou dar uma centralizada aqui no logo da Loki. Vou deixar, no geral, um pouquinho menorzinho, né? Aí, na verdade, acho que eu vou deixar... Vou deixar branco mesmo. Aí eu vou colocar mais uma informação aqui. Mais info no link da bio. Eu posso diminuir. E deixar meio que uma informação de rodapé. Deixa pra fora, né? E de composição é isso. Agora a gente já começa a pensar, já pode começar a pensar na nossa pós-produção. E para começar a fazer a nossa pós-produção, eu vou fazer uns efeitos de luzes primeiro, né? Aí eu pensei no seguinte. Com essa cor mesmo aqui, ó, do 23, eu vou criar uma nova layer. Vou configurar o brush aqui. E vou criar uma luz vindo daqui, ó. Eu vou deixar em Edge. E tirar um pouco a opacidade. Vou criar mais uma layer e criar uma luz vindo daqui. Só que dessa aqui eu vou deixar em Screen. Vou tirar um pouco a opacidade também. E agora eu vou apertar um Ctrl Alt Shift E. Vou vir em Filter, Blur, Gaussian Blur. Vou deixar isso aqui como Screen. Não, primeiro em Soft Light. Mexer a opacidade, porque aí eu começo a ambientar mais ainda a arte, ó. Vou duplicar. E o outro eu vou deixar em Screen. Tirar mais um pouquinho a opacidade. Duplicar mais uma vez e o outro eu vou deixar em Overlay. Tirar um pouco a opacidade desse aqui. E desse aqui também. Vou agrupar tudo e chamar de luz. E agora, para a gente fazer a nossa última parte da pós-produção, eu vou dar um Ctrl Alt Shift E, converter Smart Object, Filter, Camera Raw Filter e fazer um ajuste na imagem toda. Aumentar um pouco o contraste, textura, claridade, colocar um pouco de granulado, de vinheta. Vou tirar um pouco a opacidade, jogar aqui um Color Lookup, vou usar esse segundo aqui, ó. Vou tirar a opacidade bastante, na verdade, né? Porque não ficou tão legal esse. Só para dar uma ambientada a mais, né? Ele já muda um pouco o tom de verde da imagem. Aí eu vou fazer um outro Color Lookup. E aqui é uma questão de gosto, tá? É questão de teste. Vou colocar esse Fuji aqui, vamos ver. Aí com a setinha eu posso ir escolhendo, ó. Vou usar esse aqui, só que eu vou tirar a opacidade também, né? E agora, vou
colocar um outro color lookup e finalizar com esse soft warm look aqui. Tirar um pouco a opacidade. E o último passo da arte vai ser criar aqui uma nova layer, pintar de preto, filter, noise, add noise, colocar screen, para dar uma ambientada mais na arte e tirar um pouco a opacidade também. Show de bola! Esse foi o resultado, eu espero que você tenha gostado. Tamo junto e é nóis!